Olá, meu nome é Lucas. Essa é a segunda aula de compactação dos solos. Nós vamos continuar a aula passada, que a gente estava falando sobre o ensaio de compactação de Proctor. Para auxiliar essa aula, eu vou deixar na descrição e eu também vou tentar deixar no izinho que deve ficar aqui no canto superior direito, um link de uma videoaula do IF Sertão, que ele mostra a compactação, o ensaio sendo feito. Então, a compactação de Proctor ela é normatizada pela NBR 7182 de 2016. Quais são os aspectos principais? De forma natural, ou seja, qual o contexto mais básico, a amostra de solo deve ser previamente seca ao ar e destorroada. Inicia-se o ensaio acrescentando água até que o solo fique com cerca de 5% de umidade abaixo da umidade ótima. E como que a gente sabe a umidade ótima antes de fazer o ensaio Proctor? A umidade ótima é muito próximo ou um pouco abaixo do limite de plasticidade. Então, antes de fazer o ensaio Proctor, nós precisamos fazer o limite de plasticidade e a gente começa 5% a 7% abaixo do limite de plasticidade. Então, homogeneiza-se bem o solo e coloca dentro de um cilindro padrão e é submetido a 26 golpes, um soquete de 2,5 kg caindo de 30,5 cm. Note que nós temos uma energia associada, uma energia potencial, porque nós temos a massa, a gravidade e uma altura. Então, a gente dá um golpe que é transformar essa energia potencial em uma compactação. E nós damos 26 golpes. Então, a porção de solo que a gente colocou, ela precisa ocupar cerca de 1/3 da altura do cilindro. Então, nós repetimos esse processo umas 2 vezes, ou seja, dá 26 golpes na primeira camada, na segunda e na terceira. E depois a gente retira o colarinho para que a gente possa raspar o excesso. Assim, nós vamos ter um cilindro com as dimensões conhecidas, nós podemos pesar essa quantidade de solo. Assim, nós temos volume, nós temos peso, nós temos o peso específico, massa específica, densidade. E com a amostra interior ao cilindro, nós podemos determinar a umidade. Com esses dois valores, calcula-se a densidade seca, o peso específico seco, γ-D. Então, a amostra compactada ela é destorroada, acrescenta-se a umidade, ou seja, cerca de 2%, e a compactação é feita de novo. E um novo par de umidade e peso específico seco, densidade seca, é obtido. E faz isso mais uma vez, ao todo tendo mais ou menos 5 determinações no mínimo. Assim, nós conseguimos traçar a curva de compactação do ensaio de Proctor, que tem esse formato, basicamente. Então, com esse formato, que pode ser aproximado por uma parábola, nós conseguimos identificar a umidade ótima que está associada ao peso específico seco máximo. Então, notem, o eixo Y é o peso específico seco. A umidade está no eixo X, certo? E note que o tramo úmido da curva, ou seja, o tramo à direita, não fica na saturação de 100%. Por que não fica na saturação de 100%? Simples. Nós não conseguimos saturar o solo completamente porque o processo de compactação para umidades altas, como nós vimos na aula passada, não deixa a umidade
o ar do solo sair, ou seja, essa umidade saturar o solo completamente, porque o ar fica ocluso. Assim, nós conseguimos determinar a equação das curvas do grau de saturação. E assim nós conseguimos identificar a que saturação que eu tenho que deixar o solo para ter o peso específico seco máximo. Ou qual é a saturação que está associada ao peso específico seco máximo. Ou qual é o peso específico que está associado a qual saturação. Então a gente consegue traçar essa relação entre essas quantidades. E quais são os valores típicos de curvas Proctor? Então, o peso específico seco ele geralmente varia de 14 a 15 kN por metro cúbico, com a umidade ótima variando de 25 a 30%. São valores típicos. Porém, por exemplo, uma areia bem graduada, ou seja, possui vários tamanhos de grãos diferentes, que tem pedregulho e tem um pouquinho de argila, possui um peso específico muito alto. Por quê? Porque ela possui todos os tamanhos de grãos. Então, os vazios que os pedregulhos deixam, a areia ocupa. Os vazios que a areia ocupa, a parte de uma areia grossa, a areia fina ocupa. E os vazios que a areia fina ocupa, a argila vai ocupar. Os vazios que a areia fina deixa. Então, a gente tem pesos específicos muito altos, variando de 20 a 21 kN por metro cúbico, com umidades ótimas baixas. O que isso quer dizer? Como eu tenho poucos vazios, a umidade ela é pequena, variando de 9 a 10%. Então, nós temos diferentes graus de peso específico seco máximo com diferentes umidades ótimas. Geralmente, ou quase sempre, quanto menor é o meu peso específico seco máximo, maior será a minha umidade ótima. E quanto maior é o meu peso específico seco máximo, menor será a minha umidade ótima. Porém, existem métodos alternativos de compactação. No ensaio que eu falei há pouco, ocorre o reuso do material. Então, eu pego o material compacto, depois eu tiro ele do cilindro e faço o reuso dele. Porém, existe o caso que a gente faz sem reuso de material. Assim, utiliza amostras de virgens. Detalhe, não são indeformadas, são virgens. Ou seja, nunca passaram por um processo de compactação. E esse resultado é o resultado mais fiel, porém exige uma quantidade de solo muito maior. Então, essa é a desvantagem. Porém, quando eu trabalho com esse ensaio, eu gosto de trabalhar com o ensaio sendo sem reuso. Então, existem outros métodos de compactação, métodos alternativos. Um desses métodos é o método de sem secagem prévia do solo. Por que esse método ele é bom? Porque quando eu seco o solo ao ar livre, os finos podem acabar voando. Então, eu utilizar o solo sem secagem prévia talvez seja mais realista. Porém, existe uma desvantagem porque o solo precisa estar com uma umidade menor do que a umidade ótima. Porém, vários dos solos que a gente utiliza para compactação, para estradas, por exemplo, a gente tem uma umidade natural menor do que a umidade ótima, o que pode permitir o engenheiro lançar mão desse tipo de ensaio. Então existe uma influência no tipo de ensaio, porque o que nós falamos dos 26 golpes, tudo mais, é energia de compactação normal.
Porém, essa não é a única energia de compactação, porque eu posso querer compactar com uma energia maior. Eu posso querer modificar a minha energia. Essa é a energia modificada. Então, essa energia é bem maior. E, como não podia deixar de faltar, tem uma energia intermediária. Essa é a grande diferença entre as normas. Basicamente, o Proctor normal ele é padrão ao redor do mundo inteiro. O que difere de uma norma para outra são essas outras energias, como por exemplo, a energia intermediária é uma energia que só tem na norma brasileira, como tem energias que só tem na norma dos Estados Unidos, como tem energias que só tem na norma britânica, e assim por diante. Então, o Proctor modificado, a gente usa um cilindro maior, são 5 camadas, em cada camada são 55 golpes. Ou seja, nós temos uma energia associada muito maior. E a energia intermediária é uma união entre os dois métodos, ou seja, utiliza-se um cilindro grande com 5 camadas, porém 26 golpes em cada camada. E o que acontece? À medida que a gente aumenta a energia, a densidade seca, o peso específico seco, vai aumentando para a mesma umidade. Assim, eu consigo definir uma linha de peso específico seco máximo ou umidade ótima, tanto faz, ligando os pontos. Eu consigo fazer essa curva, essa linha. Porém, a gente precisa trabalhar melhor essa energia. Por quê? Uma hora para um cilindro grande, outra hora para um cilindro pequeno. Como que a gente consegue normalizar essa energia? Trabalhando em termos de densidade de energia. Por quê? A gente normaliza a energia potencial gravitacional pelo volume do cilindro. Aqui nós encerramos essa aula. Nós vamos falar na próxima aula das aplicações de compactação nos solos.